Olá, como vai? Bem-vindo a mais uma resenha teológica. Nós somos a Igreja Batista Itacoruçá, ficamos na Tijuca e agora vamos discutir com mais profundidade o que nós conversamos durante o nosso domingo. Então vamos agora falar com mais propriedade, com mais tempo, os temas que de fato tocaram o nosso coração e que a nossa mente agora precisa dissecá-los melhor. Aqui está Israel e aqui está Samir. Israel, como foi o nosso domingo e o que já temos para contar? O primeiro comentário é que de tédio eu não padeci, porque foram 5, uma mais curta e tal, mas 5 pregações aí muito estimulantes e, obviamente, também afetou o meu emocional, digamos assim, né? Mas começamos às 7 horas da manhã com nossos momentos com Cristo, com um tema, sabe, Marcos, que tem me tocado profundamente ali, baseado no livro de Eclesiastes, que é a sabedoria de viver. Nós erramos por falta de sabedoria. E a gente busca sabedoria? Ou vai fazendo? Olha, se buscássemos, não estaríamos vivendo o mundo que vivemos hoje. Verdade. Primeiro ponto aí está aí de forma garrafal para todos nós percebemos, inclusive cristãos que gostam de ler a Bíblia quando as coisas ficam mais difíceis. Quando elas estão tranquilas, segundo eles, o padrão deles, não se lê muito a Bíblia. Mas a sabedoria, já diziam os antigos, né, Samir? A sabedoria, você busca conviver com quem experimentou mais a vida. Imagina, Samir, por exemplo, gente, é um pai novo. Isso. Agora está indo para 1 ano ainda a filha dele. Então, se ele tem alguma dificuldade com a filha, vai procurar de um casal mais novo da sua idade? Não. Vai procurar o pai dele ou um casal que tenha um pouco mais estrada, vamos dizer assim. Já tem mais de um filho, ou 2, ou 3. As pessoas ouvem. Eu acho que alguns ouvem, mas a maioria não ouve. Vamos mudar o leque. Por exemplo, Samir é jovem perto de nós aqui, né? Nós somos jovens, mas ele é mais jovem. Mais jovem, é uma boa definição. Samir, quando as coisas ficam assim, você procura ou não procura, ou você resolve sozinho? Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, eu procuro, sim, pessoas que eu confio, pessoas que já me conhecem também. Acho que é importante essa questão da pessoa te conhecer, conhece o seu jeito. Então, pessoas que têm uma experiência maior do que a minha. Então, eu procuro amigos, pastores, familiares, ou se for uma questão da saúde, por exemplo, que eu estou passando um tempo aí com dificuldades na saúde, eu vou procurar um médico, mas eu vou procurar cada vez mais um maior especialista, quem estudou mais, quem procurou mais. Então, a gente precisa procurar pessoas que tenham uma experiência, um conhecimento maior, né? Você sabe, Israel, que tem um negócio que é bem interessante, né? Hoje as pessoas se medicam, se automedicam e não procuram médico. Eles procuram alguém que conheça, e alguém que eles conhecem sempre tem o remédio para aquele problema, né? Mas aqui a gente mudou um pouquinho para dizer o seguinte, gente, que a sabedoria, ela precisa ser algo que esteja morando dentro de nós. Isso que eu queria usar uma palavra aqui. Você tocou no ponto. Eu acho que a sabedoria tem que ser um depósito. Não é boa a palavra depósito, né? Porque eu, às vezes, não tenho tempo de consultar o cara mais velho. Vou tomar uma decisão financeira. Márcio, e aí, o que você acha? Às vezes o Márcio não está disponível. Então eu tenho que ter um depósito, eu já tenho que ter guardado comigo. Como é que eu faço isso? Estudando, lendo, lembrando aquele conselho que já me deram antes. Eu tenho que ter um depósito aqui, porque nem sempre eu tenho tempo de ouvir ninguém. Então eu vou atravessar a rua. Eu tenho um depósito. Qual é o depósito? Óbvio. Veja se os sinais estão abertos. Mas não confie. Olhe para os lados, né? Não é? Então isso é uma sabedoria que é um depósito. Eu tenho um caso simples, às vezes tem coisas complexas. Então esse meu depósito aí vem da leitura da Bíblia, entre alguns fatores, o mais importante, porque é uma sabedoria milenar e uma quantidade para todas as áreas, até financeira, como você tem dito, é esse depósito. Eu
preciso desse depósito. Manancial, acumular, manancial, depósito, acúmulo, tesouro, né? E o que eu acho interessante isso que você coloca, porque eu pensei aqui o seguinte: a gente vai lendo a Bíblia e a gente parece que não, mas aquilo vai ficando, né? A gente vai lendo, vai ficando. Em alguns momentos da nossa história, aquele versículo, aquela história vem para nos ensinar. É o Espírito Santo que atua. Sem dúvida. Olha, lembra do texto. Aí você vai dizer, puxa, eu acho que o caminho deve ser esse aqui, então, né? Porque esse depósito que ele fala, manancial, que seja tesouro, eles nos dá, é uma couraça, é uma roupa, um arcabouço que nos dá segurança. Ou uma estrutura. Uma estrutura que nos dá segurança, mesmo que a gente ache que não é o certo a fazer, ou nos dê total segurança ou confiança, a gente sabe, bom, o caminho é esse. Isso é sabedoria, Samir? Isso é sabedoria, trazendo um exemplo. Provérbios é muito prático, né? E a gente pode, conhecendo provérbios, guardando a palavra em nossos corações, aplicar. Então, muitas vezes no momento de tensão, no momento onde poderia levar uma discussão, logo vem no meu coração, na minha mente, a resposta branda desvia o furor. É sabedoria. Eu já está no meu coração, já está na minha mente, e eu não vou entrar na briga, não vou entrar na confusão. E muitas vezes ali você tem um livramento, podemos dizer assim, de uma briga, até de uma situação de morte, porque a palavra do Senhor, a sabedoria estava guardada, a palavra branda desvia o furor. Uma resposta branda, acabou ali o conflito, você sai bem, nada de mal acontece. Então essa palavra sabedoria tem que estar guardada e ser praticada. Isso aí. E dentro dessa questão da sabedoria, Israel, a gente às vezes acha que só aprende com os mais experientes, né? Mas quantas vezes nós aprendemos com os mais novos, né? Também. Né? Não, chega a ser um mistério, porque você uma vez contou um caso aqui, e eu já vivi essa experiência, quando a gente tem aqueles momentos mais agudos da nossa alma, e você assim, o que é que eu faço? Aí você escuta assim, vem o nome de uma pessoa na sua cabeça. Aí você fala assim, fala com aquela pessoa. Aí aquela pessoa, aí você vai, vamos orar, ou às vezes não vamos orar não. O caminho é esse, faz isso. E é uma pessoa que é mais vivida e te dá leveza. É isso que eu queria ouvir de Deus, Deus falou. Mas às vezes a gente encontra uma pessoa mais jovem, que a gente está com um problema, uma questão na nossa cabeça já há 3, 4 meses, e de uma hora para outra aquilo se revela de forma assim tão cristalina. É claro que é Deus atuando, claro, mas a fonte nem sempre vai ser aquele que viveu mais, muito embora esse que viveu mais tenha muito mais experiência para nos dar, nos orientar e nos ajudar. Eu penso que um jovem pode não ter muitas histórias, mas ele tem muita história. Tem o pai dele, tem o avô dele, que estão guardados na sua memória. É um ensino que ele recebeu. O importante é que seja mais jovem ou menos jovem, que ele tenha essa ideia de que nós podemos guardar o tesouro, né? E cuidar desse tesouro, né? Isso se aplica muito à área financeira, né? Os bons hábitos financeiros, por exemplo, e os maus, onde é que os aprendemos? Isso se aplica à alimentação. Esse psiquiatra que eu citei nos cultos de domingo pela manhã, falando sobre saúde mental, ele diz o seguinte: em cardiologia, nós sabemos que se a sociedade não se alimenta bem, vai ter problemas de câncer, problemas de infarto, porque não se alimentou bem, o conjunto da sociedade. Então, se os hábitos da sociedade, nós aí incluídos, são ruins, todos vamos
tender a coletar ou colher as consequências desses hábitos. Isso aplica, não é? Há pessoas, você sabe bem disso, que não entendem que não podem gastar o dinheiro antes do dinheiro entrar na conta. Que pode acontecer alguma coisa que o dinheiro não caia na conta. Ele já gastou. Não, eu gasto, hoje é dia 31, eu recebo dia 1º, eu gasto hoje à meia-noite, porque dia 1º está tranquilo. Chega dia 1º, por alguma razão, o dinheiro não está lá, e aí? A praticidade da vida, né? Nessa questão que você põe, que não é só de alimentação, mas vamos ficar na alimentação, como é que a gente conseguiu ficar tão, eu acho pela uma palavra feia, ruim, nessa questão de educação alimentar nos últimos 30 anos? Porque hoje tem uma guerra no Congresso, voltando nesse tema aqui da tributação, que é você tributar ou não aqueles ultra, multi, hiperprocessados. São os alimentos que a gente hoje acha que leva para casa, que acha que faz bem e não faz bem. A famosa salsicha. A famosa salsicha, né? E aí você tem, quando você olha para trás, e eu vejo a minha geração toda lá atrás, as fotos que a gente tem de praia, de brincadeira, etc., o perfil, o corpo era um outro corpo, Joel. Aí você vem por quê? Porque a pessoa levava para o trabalho, levava a famosa marmita. Hoje ninguém fala mais em marmita. As pessoas comiam, tomavam refrigerante só no final de semana. Isso aí. Não era durante a semana inteira. Era festa, né? A pessoa comia, a mãe fazia um pudim de leite em casa para o almoço de domingo. Isso aí. Né? E a pessoa se deslocava, levantava para ligar a televisão, sentava, levantava para ligar o ventilador, sentava, levantava para ligar o ar-condicionado, sentava. Nem tinha. Isso tudo fazia, tinha um corpo por trás disso. E hoje o corpo é outro, porque hoje a pessoa, a ela é entregue uma praticidade tão grande das coisas que acaba tudo pronto hoje. Eu lembro o seguinte, eu estava ainda com 16 anos, aí um casal de irmãos da igreja tinham chegado dos Estados Unidos, né? Aí eles falaram assim que era uma coisa maravilhosa, você chega em casa, já está pronta a comida, só põe no micro-ondas, nem sabia que era micro-ondas, esquenta e você come. A gente achava aquilo lindo, maravilhoso. Hoje está aí o resultado. Está aí o resultado. Quer dizer, a barriga no fogão não existe mais, né? Então você compra pronto e a quantidade de produto químico que tem ali para aquilo durar 20, 30, 40, 60 dias é um absurdo. E o robô que vai lá na porta para tirar pó? Não! Vai lá na porta para pegar a comida que o entregador deixou. Nem isso. Eu quero se levantar da sua cadeira e ir lá buscar. O robô vai lá, busca a comida. Pô, só falta dizer agora, come por mim. Isso é real ou eu inventei, sabia? É real, em algum lugar. É real. A gente precisa tomar cuidado com isso. Gente, sabedoria é isso, é você... Sabe uma coisa que eu gostei? Eu tenho que escapar esse assunto, tem outra coisa para discutir que eu gostei. Eu li o seguinte, que os supermercados, no caso dos Estados Unidos, acho que no Brasil também, estão deixando de ter aquele caixa de autoatendimento, em que a pessoa mesmo, ela vai, ela passa o produto e paga. Comentário, sempre dá um problema. Então eles estão desistindo disso. Porque nem toda automação é boa. Se você, do ponto de vista financeiro, é menos o empregado. Mas você não tem um empregado perguntar, você gosta disso aqui? Essa marca é boa? Ah, eu como essa. Né? Eu vou no supermercado aqui careiro, só com aquelas coisinhas mais rápidas. Esse aqui é caro, é o mais caro, eu não compro aqui não, eu compro a caixa disso. Então, você perde os relacionamentos para até tomar decisões importantes, tudo numa maquininha, né? Você sabe, você tocou num assunto agora, voltou a essa questão da ordem econômica, que é interessante. Se você tem um funcionário que não pode comprar o produto que está vendendo onde ele trabalha, ainda fala que não compra. Eu compro em tal lugar. Algo está errado. Mas, gente, sabedoria é manancial. A gente tem que entender a Bíblia, ler a Bíblia, mergulhar nas Escrituras, para na hora que precisarem de nós,
e as situações da vida exigirem de nós uma posição mais assim, firme, mais segura, a gente vai lembrar do que lemos a palavra de Deus e ela vai nos indicar o caminho certo. Não é isso, Israel? Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Né, papai novinho? Isso, em todas as Porque áreas. está escrito também lá. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E todas as áreas da vida, e trazendo essa questão de ser pai agora, a família é um lugar onde nós precisamos trazer muito a sabedoria. E nós tivemos nesse domingo, pela manhã, no culto de 9, 11 horas, a questão da saúde emocional da família. Como vai a saúde emocional, mental da sua família? E nós tivemos ali vários ensinamentos para termos uma casa saudável, um lar saudável, a sabedoria aí divina. Você sabe, Samir, que esse tema é um tema que tem dado para as pessoas que têm acompanhado as mensagens do pastor Israel Belo de Azevedo, tem dado às pessoas uma oportunidade de fazer o inventário delas mesmas, né? De fazer o inventário das suas famílias e de fazer o inventário dos seus relacionamentos, né? Porque vamos descobrir que a gente precisa dar um passo, precisa dar um passo, né? E domingo agora foi bem interessante, né, que o pastor Israel, agora aqui conosco Israel, ele pontuou os 4 pontos de sim e os 4 pontos do não, né, da gente estar dentro de casa, observando em casa e nos observando também, e a gente ter a coragem que muitas vezes não nos é ensinado, não é, Israel? Ter coragem de, primeiro, reconhecer que o outro não está legal. E segundo, também, ou primeiro, reconhecer que eu também não estou legal. E aí, quando você é o primeiro passo, e aí você começa. Sabedoria está aí. Sabedoria está aí, né, Israel? É o tesouro nosso, né? A sabedoria foi, para mim, tanto no primeiro, das 9, das 11, que eu tratei do assunto culto, foi assim muito rico para mim, porque a nossa igreja tem um formato arquitetônico maravilhoso. Quem está pregando vê todo mundo. Se você não veio aqui, a nossa igreja não é um caixote, né? A nossa igreja é uma ostra, como se fosse uma ostra, né? Ela é quadrada, né, digamos assim, né? Então ela é tão larga quanto profunda. Então eu vi as pessoas chorando, outras contendo as lágrimas, eu mesmo chorei, porque todos nós temos alguém muito próximo de nós que sofre mentalmente. Ou nós mesmos, um grau maior, um grau menor. E eu entendo que nós devemos fazer de nossa igreja, uma expressão já antiga, tem um grupo de irmãos muito interessante, chama-se Grupo de Psicólogos, Psiquiatras Cristãos. Muito interessante o trabalho que esse grupo faz ao reunir voluntária e informalmente profissionais cristãos dessa área e vão se mutuamente capacitando. Eles dão muita ênfase a isso. A igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Então, nós recebemos muitos irmãos e irmãs que têm transtornos mentais. E elas têm que ir para a vida melhores, até mesmo curadas, se for o caso. Mas temos pessoas que não podem vir para a igreja não tendo esses transtornos e adquirirem os transtornos. Ou seja, nós temos que curar o doente que vem e não adoecer o saudável que está. Usando essas comparações, porque saudável... Estão procurando, né? Estão procurando, né? É onde você só teve um no mundo. Pois é. E deram um jeito de pendurar alguma coisa, né? É. Mas uns com um grau maior, um grau menor, né?
E uma das coisas que eu preciso desenvolver um pouco mais, saber que cuida aqui da nossa área da família também, é que o psiquiatra que eu citei, o Jim Van Os, disse que, o que a gente já sabe, mas ele falou, tudo 10 primeiros anos, eu olho para a minha vida, tudo que eu acerto, tudo que eu erro, com certeza eu vejo o Israel até os 10 anos de idade. Por exemplo, eu, Israel, eu me alimento, acho que corretamente, exceto na quantidade e, sobretudo, na velocidade. Ora, eu almoçava 2 vezes por dia. Eu almoçava na casa da minha avó, mais cedo, tipo 11 horas, não sei que horas eram, e na minha casa, sabe-se lá que horas. Eu achava que era meio-dia, mas não devia ser, não. E os meus tios eram vários, eram 12, 11 irmãos, homens, eram acho que 8 ou 9. E a alegria do almoçar em família era quem come mais e mais rápido. Sobretudo mais rápido. Aí eu lá. Campeonato. E eu, o sobrinho. Vou entrar na E a festa. minha diferença com o mais novo, acho que era 5 anos, eu era campeão. Claro, eu podia dizer, como é que eu me livro disso? Resposta, não me livrei. É isso aí. Então, eu observo os medos que eu já tive lá nos 10 anos. Eu me lembro até hoje que nós morávamos num sítiozinho, uma chácara lá em Vitória, Campo Grande, Cariacica, geralmente importante de Vitória. E aí nós morávamos numa extremidade e o meu avô na outra extremidade. Não sei quantos metros dava, para mim era longe, era muito longe, mas devia dar uns, sei lá, 250 metros. Para uma criança é uma distância. Um passinho, é uma maratona, pequenininho, né? uma maratona. E eu ia. E aí, quando eu ia, eu chegando perto da casa dos meus avós, eu falo minha avó, mas meus avós tinham um córrego e tinha uma pinguela, uma pontezinha. Mas antes tinha uma casinha, esse banheiro privado. E em cima tinha uma mangueira, frondosíssima. Eu ia tranquilo. Mas quando se aproximava da mangueira, tinha um bicho que ia me pegar. Eu olhava para as folhas e eram monstros me ameaçando. Eu acelerava o pé. Eu chegava na casa do meu avô assim, tu. Depois eu olhei para os medos que eu tive ao longo da vida, estava ali. Então, por isso que nós pais, nós também temos uma... Como é que você faz com a Emanuela? Para ela não ter os seus medos ou os seus problemas psicológicos? Eu vejo primeiro o ambiente, né? Um ambiente saudável, tranquilo, calmo, estar sempre com ela. Algo que nós aprendemos desde cedo é quando ela estiver chorando no berço, dormiu, acordou chorando, chegarmos logo pegarmos no colo, ela já se acalma. Então, hoje, quando ela, de madrugada, ela quer mamar, ela já não chora, ela chama, dá uma chamadinha, ui, porque sabe que já está ali. Então, ela não precisa fazer mais aquela força, porque sabe que nós já estamos próximos. Então, ela saber que os pais estão ali para ela, estão próximos. Eu acredito que já é algo que vai influenciar lá no futuro. Saber que esse cuidado, esse socorro está presente, está próximo, está logo ali próximo dela. Essa experiência que você conta da infância, e é tão verdadeiro isso que a gente... No intervalo, você talvez esteja ouvindo ruído aqui, são as crianças brincando no pátio. Para nós, se chega para você o som aí, desculpe, mas para nós é uma delícia, né? Para nós é música. É música. A vida, né? Pulsando, né? O futuro pulsando. Mas eu lembro também dessa fase, eu lembro de coisas dos meus 5 anos em diante. 4 para trás, 5 para trás eu não lembro. Agora, você não lembra que lembra, né? Eu não lembro que lembro, mas está aqui dentro, né? É claro. Mas eu lembro que eu andava de cavalo já com 6 anos de idade. Que legal. 6 anos de idade, lá no interior de Alagoas. Aí você contou uma história, também vou contar outra. A minha tia que me criou, porque a minha mãe veio para o Rio, não tive o pai,
e quem cuidou da minha mãe, das minhas tias, foi essa tia, porque eles perderam os meus avós muito cedo ainda, e ela morava numa casa, e a minha tia mais velha morava numa casa que para mim era tipo daqui até Campo Grande, dentro dessa sua perspectiva que você colocou. Quando eu voltei para lá, depois de adulto, Israel, eu fiquei escandalizado. Eu falei, como é que eu acreditei naquilo a vida inteira? Que era uma distância gigante. Samir, você dá 3 passos, está uma casa do outro. Mas era um negócio muito interessante. O Eugene Peterson, no livro dele, Memórias de um Pastor, que o Samir leu, conta uma história muito interessante. Ele voltou à igreja da infância. Na igreja da infância, ele, durante o culto, ele brincava no túnel. O túnel era o espaço debaixo dos bancos. Olha só. Era um túnel. Quando ele voltou lá, ele tinha 3 bancos. Não é possível. Eu brinquei aqui, mas 3 bancos para uma criança é muito espaço. É muito espaço. E eu acho que a formação da mente, né, Joel? A criatividade, o que você também joga ali, de fantasia, de coisas que... E as memórias afetivas ficam, e a gente vai se deliciando delas. E voltando à sabedoria, algumas não nos marcam profundamente, no sentido negativo às vezes, e a gente tem que trabalhar para poder resolver isso. E o Israel tem dito, reforçado, sempre fez isso. É um dos poucos pastores que nós conhecemos, eu pelo menos, que teve a coragem de, desde o começo, não só nessa igreja, mas inclusive já no seminário, que nós nos conhecemos desde 85, de procurar aquele que entende do assunto, o profissional. Então a gente às vezes não precisa ficar romantizando as coisas, achando que é espiritual, é espiritual, é espiritual. Não, gente. Mente é algo seríssimo. Ele nos trava ou nos impulsiona ela. Sim. Se a gente não procurar quem pode nos ajudar nisso, a gente vai ficar no caminho realmente depois vivendo os dramas. Uma das coisas que eu disse, né, o Samita destacou isso aí, se nós temos um problema mental, um transtorno grave ou não, e sobretudo alguém em nossa família tem, nós temos que estudar o assunto. Eu narrei mais de uma vez isso, eu estava... Um culto, eu fiz uma oração. Até hoje eu não sei o que eu orei. E quando acabou o culto, um dos nossos irmãos psiquiatra só fez assim: Israel, depressão é uma doença. Eu não sabia daquilo. Na oração eu devo ter falado alguma bobagem, que até hoje eu não sei qual. Fui preservado de saber qual bobagem. Eu fui estudar o assunto. Eu não sabia o que era depressão. A maioria das pessoas não sabe o que é depressão. Só repete o que todo mundo fala. Não quer trabalhar, se entregou. Sabe o que é depressão? Não sabe que é uma doença e tem que ser tratado como doença. Né? Como as pessoas não sabem que a drogadição é uma doença. O alcoolismo é uma doença. Não, bota vergonha na cara. A gente simplifica, né, Samir? Isso. E para não simplificar, a gente precisa estudar cada vez mais, não é? Eu fiquei pensando o seguinte, eu tenho acompanhado as séries que o senhor tem pregado aí aos domingos sobre a questão da saúde mental, saúde emocional. Eu fico imaginando o quanto o senhor precisou estudar, se debruçar e ler pesquisas, novas pesquisas. Eu gostaria de saber o que o senhor aprendeu com esse estudo, porque o senhor se aprofundou nesse assunto, o que o senhor aprendeu com a questão da saúde mental, da saúde emocional, como que foi essa jornada para o senhor? A jornada do pastorado. Chega aqui o Marcos, diz, olha, eu, A ou B, não sei nada sobre isso. Muitos anos o irmão me procurou e disse assim, olha, quando eu entro num ambiente, as mulheres ficam incomodadas comigo, o modo como eu olho. Como é que eu me livro disso? Não sei. Dei uma resposta qualquer, acalentou o coração dele, mas eu fui estudar o assunto, as compulsões, na verdade, fui estudar o assunto. Dei um exemplo em tantos outros. Pastor, como é que eu me livro da minha depressão?
estou há 20 anos nisso. Eu tenho a resposta. Eu vou estudar o assunto. Né? Então, eu me recordo que houve aqui uma discussão, estava no Congresso, estava no Supremo, melhor dizendo, e o então ministro Carlos Aires Brito propôs uma consulta sobre a questão das células-tronco. Né? Se podia se usar células-tronco, né? Fins médicos e tal. O que eu sei sobre esse assunto? NADA. O que eu fiz? Eu estudei. Eu acho que eu estudei umas 200 horas. Eu acho que eu li toda a literatura possível sobre o assunto. Artigos não publicados. E o melhor que eu encontrei foi de um advogado chamado Luiz Roberto Barroso, depois ministro do Supremo, colocando o que é a formação da vida. Claro, ele pesquisou o seu escritório, ele mesmo, outros autores. Eu fui autores que ele citou. Então, eu preguei uma mensagem, durou 70 minutos sobre aquele assunto. Até escrevi um trabalho sobre isso e tal. Eu não sabia nada a respeito. Então, eu acho que a gente tem que partir de nossa ignorância, mas dizer, eu não vou continuar ignorante. Porque nós, pastores, temos uma responsabilidade. Eu não posso repetir, todo mundo está repetindo aí. Eu tenho que dizer, mas isso aqui tem um fundamento bíblico, científico, vai ajudar as pessoas ou não? Então, acho que esse é o ponto. Então, essa foi a minha jornada. E aí, um ponto muito valioso na minha jornada foi a Academia da Alma. Quando eu criei esse, aspas, conjunto de ensinos, foram 10 anos consecutivos fazendo a Academia da Alma, eu comecei a... Por que uma pessoa sabe que uma coisa é errada, mas faz a coisa errada? Não é meramente uma questão espiritual, tem mais coisas aí. Aí quem explica isso? Eu fui no autor tal, é isso, no autor Y é isso, no autor como Winnicott sobre a infância. Dentro da minha capacidade de absorção, eu não consigo absorver o aspecto técnico todo, né? Porque não é da minha área, eu sou de outra área de formação, né? Mas o que ele falou ali? E aí eu vou juntando, e aí muita associação, né? Associo com a minha própria experiência de vida com as pessoas que me procuraram, e alguns estão no culto. Então, por exemplo, uma família me procurou porque um de seus familiares estava com grandes dificuldades nessa área emocional. Aí eu fui algumas vezes me encontrar com essa família, com a própria pessoa, separada, em conjuntos, o pai, a mãe, enfim, procurando ajudar. E estava no culto. Então, eu não posso apenas falar, eu tenho que ter uma sensibilidade que o Espírito Santo nos dá para a gente poder alcançar a pessoa. Porque o maior problema da vida, se eu pudesse dizer que há um maior problema, se chama culpa. Se o meu filho ou a minha filha está com esse problema, eu sou o culpado. Até pode ser. Até pode ser. Mas pode ser que não seja. Porque a família é o componente mais importante, mas não é o único componente. Uma vez, hora do campo espiritual, né, uma pessoa, eu a abordei, como é que está a sua fé? Ah, pastor, está muito difícil. O senhor sabe, né? Os meus amigos, o senhor falou mais nada. E ela escolheu os amigos. O que a família tem a ver com isso? Né? E como é que você afasta as pessoas dos amigos? E o Jim Van Os fala exatamente isso. Ele diz o seguinte: ninguém quer ser diferente. O ser humano não aguenta ser diferente. Na nossa linguagem popular, ele pira se for diferente. Então ele tem que estar no grupo, né? Tem que estar no grupo. E se sentir aceito pelo grupo. Senão ele pira, né? Então, é muito interessante. E a nossa cultura é a cultura do grupo do sucesso. Se eu não faço sucesso, eu piro. Se eu não faço sucesso, segundo o que acham que é sucesso. Isso. Os modismos, né? Os modismos. Então, pessoas tiram a vida porque estão fora de um padrão que é um padrão totalmente artificial. Você falou aí da questão
de estudar os temas, né? Que você é um filósofo, né? Um estudioso das Escrituras. E Israel, a vantagem de você hoje, por exemplo, quer estudar células-tronco, foi o que você fez. Eutanásia, por aí vai, drogas, aborto, que seja, qualquer tema que seja. O que precede a nossa vontade de querer estudar isso é o mundo que nós vivemos, Sim. sociedade, porque temos de dar uma resposta. Isso, exato. E a resposta que nós damos, aí que vem a beleza, ela carrega os princípios que a Bíblia nos dá. Exatamente. Ela pode dizer, olha, nós somos contra isso, isso, isso. O que a sociedade impõe? Ela fala sobre isso? Não, mas os princípios estão ali. Sem dúvida. Eles nos dão a base para a gente estudar e oferecer uma resposta, até mesmo próxima de uma resposta científica, mas dentro de uns princípios que a Bíblia nos coloca. Por isso que ela é a nossa regra de fé e prática. Não há nenhuma contradição entre uma fé madura e uma ciência bem feita. De jeito algum. Agora, uma fé imatura e uma ciência de frases... Uma pseudociência, né? Aí, né? Porque a ciência, ela tem mais perguntas do que respostas. Ela vai por eliminação. Mesmo o diagnóstico, fulano de tal tem essa... Tentativa e erro. Então, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, sobra isso. Então, talvez seja isso. Mas as pessoas querem um negócio mais rápido. Eu lembrei agora de Einstein, não sei por que você falou essa questão. Essa diz o seguinte: nenhuma soma de experiência pode se mostrar que está correta. Porque basta uma só dando errado, que todas as 99 foram pro buraco, né? E aí, Samir, aí você fica. A nossa missão enquanto pregadores do Evangelho, enquanto aqueles que pastoreiam, de não querer também espiritualizar as questões dos outros, né? Porque o que aconteceu no passado, Israel? Você experimentou isso lá atrás quando você viu histórias, né? A pessoa chegava no seu gabinete pastoral com princípio de depressão. Era comum ver, assim, não está com a fé, está com alguma coisa, está pecando contra Deus, ou... Quer dizer, era uma resposta simples, né? Mas o ser humano não é simples, né? Isso aqui é muito complexo, né? Muito complexo. E não dá para explicar apenas univetorial, é multivetorial. Até porque eu posso ter todos os elementos, vamos chamar biológicos, sociológicos, e eu decido que não vou seguir aquilo. Eu decidi, e aí? Né? Minha família é assim, mas eu não vou ser assim. Esperamos que seja um problema, a gente não queira aquele problema, né? Mas nós somos livres, a liberdade do cérebro, vamos colocar assim, essa liberdade de um pai repressor, por exemplo, o filho pode ser um indivíduo a vida inteira reprimido. Ou ele pode dizer: eu não serei o que meu pai quis que eu fosse. É mais difícil do que o outro que não teve um pai repressor. Mas não é impossível que a graça de Deus não atue nele, ele seja uma pessoa feliz e livre. É a liberdade. Por isso eu gosto muito da ideia e tenho dificuldade com a ideia da predestinação. Nós somos livres para o bem e para o mal. Livres para aceitar Jesus Cristo como Salvador e não aceitar. Somos livres. Há condicionamentos? Há. Sejam biológicos, sociológicos, psicológicos, mas Deus nos dá a capacidade de dizer, por aí que eu vou, tá bom. Eu disse, não é isso que eu quero. Livremente exercer. E se a gente faz isso à luz da Bíblia, é alegria. Você tocou num ponto aí que para nós batistas é muito caro, essa questão de você acreditar ou não na predestinação. Eu acho que seria... fomos predestinados ao sofrimento. Que isso? Não existe isso, gente. Se somos predestinados, como Paulo nos diz, somos predestinados para
Viver a Louvor. potência do ser humano, do louvor ao Deus, do reconhecimento que existe um Deus. Agora, de que Deus pensou um para ser, pensou Jael, Samir, mas não pensou bilhões de pessoas, isso não existe. Esse não. aqui vai sofrer de esquizofrenia. Esse não aqui vai. Esse vai ser milionário, esse aqui vai ser pobre, miserável. Esse vai ser salvo, esse não Não vai. tem sentido, racionalmente Esse não vai tem ter pedra sentido. no riso, o outro não vai ter. Esse vai ter otite, outro não vai ter. Então, acho que a gente experimenta os dramas da Botafogo vai ser vida. campeão ou não vai ser campeão? É decisão do jogador. Não deu isso não, gente. Técnico e diretoria. As pessoas. Vou orar para ser campeão. Não, já deu fora disso. E boa, quer ver essa questão, Samir? O cara falou assim, nós vamos fazer... Tem jogador que quando faz o gol, ajoelha, ora, olha... Eu fico assim, será que não tem do outro lado também o time que está perdendo também um irmão cristão? Orando ali. Gente, então, o que tem Deus a ver com isso? Se você se preparou bem, vai jogar bem. Se o outro também se preparou bem, vai jogar bem. Pode dar empate, mas não pode vencer, porque é estratégia tática. O que é vitória ou derrota? Nada. Fica no passado, o time foi campeão ontem. E aí, o que mudou sua vida? Né? Foi uma alegria naquele momento? E a construção da sua vida melhor, da sua família melhor, da sociedade melhor? Como é que fica nessa história toda? É bem interessante, né? Gente, vocês estão falando demais. Também acho. Também acho que esse tema é apaixonante. Aliás, vamos voltar a qualquer hora, evidentemente, com muito mais consistência e conteúdo sobre esse tema da por que nós batistas não acreditamos na predestinação. Porque nós Mas será que nós acreditamos? Nós Fica no ar a pergunta. tem uns que acreditam. Gente, eu vou só terminar aqui. Eu estou tomando aqui a iniciativa de atrapalhar vocês. Nas 5 horas eu falei sobre conflito no Oriente Médio. Peço você que olhe lá com atenção, que eu observo a audiência. E quando eu começo a falar coisas que não agradam, as pessoas saem. Caem, né? O que eu observo? No meu caso, eu muitas vezes não agrado nem A nem B. Paciência. Eu estudei o assunto, orei sobre o assunto e acho que o A está errado em tal ponto e o B está errado em tal ponto. E o A está certo em tal ponto. Que tem que ser uma trincheira de cada lado, um soltando bala em cima do outro. Será que é isso? Então, veja lá. Eu vou continuar também. E depois falei sobre a Bíblia. Eu quero só dizer que eu falei que a Bíblia é infalível e demonstrei, penso ter demonstrado. Falei que a Bíblia é universal na sua aplicação, espero ter demonstrado. E mostrei que também a Bíblia nos enche de esperança. E nesse sentido ela nos salva. Eu fiquei muito feliz, quero terminar com isso, que uma pessoa que estava no culto ou pela internet, não sei, não estava bastante cheia a igreja à noite, não pude olhar a face das pessoas para saber quem estava e quem não estava, e me disse, eu me convenci de que eu preciso estudar a Bíblia. Como é que eu faço? Então, toda quinta-feira, 20 horas, nós lemos a Bíblia em voz alta e eu explico os textos daquela semana. Fica aí o convite para você, porque nós temos que terminar a nossa resenha teológica, né, Marcos? Isso aí, ficamos por aqui. Foi um prazer imenso estar com você. Divulgue o nosso canal e até o próximo encontro, se Deus quiser. Graça e paz. Amém.